Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o Daniel Ramalho, está no ar a partir de agora Parousia Podcast aqui no canal do YouTube. Eu já começo a convidar você a espalhar o link que você está assistindo aí para todos os seus amigos, todos os seus contatos, porque hoje nós temos um convidado muito especial trazendo a continuação de algo que ficou assim no meio do caminho, um bate-papo muito legal. E eu estou aqui com o pastor Júlio César. Pastor Júlio César, graça e paz, meu querido. Que bom estar com você. Mais uma edição do Parousia Podcast. Graça e paz, meu amigo Daniel. É um prazer mais uma vez nós estarmos aqui, né, com essa responsabilidade, não é verdade? Porque o povo pediu tanto o retorno dele. Pois esse convidado especial, né? Deu muitos likes, então falaram assim, poxa, traz o pastor João Vitor, traz o pastor João Vitor, traz o pastor João Vitor. Falou tanto para o pastor Júlio César, como para mim também. Mandaram muitas mensagens, então pensamos, trazê-lo ou não trazê-lo? Por que não trazê-lo? Então vamos trazer. Está aqui o nosso amigo, pastor João Vitor, da Iapudi, né? Iapudi, seja muito bem-vindo, pastor. Mais uma vez, a segunda parte da nossa entrevista é contigo. Fica à vontade. É muito prazer, muito obrigado, né? Eu tô feliz de verdade por poder estar aqui, para a gente dar continuidade àquela conversa e poder contar muito mais experiência aqui para todos. E eu tô muito feliz por fazer parte aqui dessa história com vocês aí. Isso é muito bom, pastor, porque as pessoas falaram muito, principalmente da edição que tu veio com a pastora Maiara. Então, nós resolvemos fazer essa segunda parte e eu não esperava que fosse tão breve assim, mas pelo fato dos internautas comentarem, Daniel, traz, poxa, eu gostei, fui pro shopping esses dias, um amigo, gostei, ficou um negócio muito legal, e assim, assado, e foi todo mundo parando na rua, e eu falei assim, opa, pastor Júlio já falou assim, então vamos levar o pastor de novo? Vamos levar ele de novo. Ótimo, maravilha. Pastor, fique à vontade com a primeira pergunta aí, para a gente desenrolar esse bate-papo aqui, uma segunda parte com o pastor João Vitor. Amém, amém. Não, minha primeira pergunta aqui, né? Continuando. Em relação a João Vitor, ao templo da igreja, hoje a Iapudi tem um templo, né? Mas a igreja não começou ali, naquele terreno, não é verdade? Sim. Que eu me lembre, a igreja começou, né? Em cima de casa. Em cima da sua casa ali. E eu já até estive lá, né? Uma vez, tendo a oportunidade de levar a palavra de Deus. E eu queria que você contasse como foi a construção da igreja, do templo Iapudi, porque por várias vezes eu pude acompanhar pela internet alguns testemunhos seus, você falando que você passou lutas lá, dificuldades, né? Por diversas vezes tentaram colocar obstáculos lá para você desistir. Algum momento nesse decorrer dessa história da construção do templo, você pensou, falou assim, eu vou parar, eu vou manter a igreja aqui no terraço aqui em casa, ou falou assim, não, eu vou continuar, pode tentar fazer o que for, mas eu vou continuar. Você pensou alguma vez nisso, João Vitor? A construção lá da igreja foi algo assim muito, para mim, sobrenatural e ao mesmo tempo doloroso, porque a igreja, como o senhor disse, começou em cima lá da minha casa. Era tudo aberto, era um terraço todo aberto. Aos poucos nós fomos modificando, fechando e tudo, e se tornou um lugar individual da minha casa. E fizemos um banheiro na varanda também, porque a princípio se usava o banheiro da minha casa, e até um ocorrido dentro disso aí, que num culto, quando o pessoal usava o banheiro da minha casa, acabou o culto, eu estava aí em cima assim orando com os obreiros, e Deus falou comigo, desce e abre a descarga do vaso, que era aquela descarga acoplada, e eu ali no meio de todo mundo, falei, Deus, por que abrir a descarga? E Deus falou comigo de novo, desce e abre. Quando eu desci, para minha surpresa, tinha um pedaço de vela boiando, aceso, dentro da minha descarga. E naquele dia, eu falei assim, eu preciso impedir que as pessoas entrem na minha casa. Foi onde nós fizemos o banheiro do lado de fora. E ali nós ficamos durante bastante tempo. E como desde quando eu abri o ministério, a igreja, graças a Deus, sempre encheu muito, sempre deu bastante pessoas.
eu comecei a me ver na necessidade de um outro lugar. Ali estava apertado, estava já sufocado, tinha cultos que as pessoas tinham que assistir da rua. No caso, ouvir o culto da rua, porque estava tão cheio, não dava para ninguém entrar. E foi quando eu comecei a correr atrás de uma loja para alugar ou um terrenozinho para a gente comprar. Só que a minha visão foi sempre o quê? Eu queria um terrenozinho pequeno, ainda que seja do tamanho lá do terraço, mas que eu conseguiria colocar as pessoas lá dentro e eles teriam uma visão do lado de fora. E, para minha surpresa, eu descobri que na rua onde eu sempre morei tinha um terreno, todos os lotes da rua foram construídos, só aquele lote ali que não. E eu fui atrás do dono e ele falou, olha, eu tô querendo vender e tal, é 50 mil o terreno. E eu fui na casa dele, eu e o presbítero que era lá da igreja, que hoje é falecido, foi eu, o presbítero Alexandre, na casa dele. E quando a gente chegou lá na casa dele, ele falou assim, ó, é 50 mil o terreno e tal. E eu virei para ele e falei assim, olha, eu não tenho 50 mil. Quando eu falei eu não tenho 50 mil, Deus gritou no meu ouvido, fala para ele que em 3 dias você vai comprar o terreno. Fala para ele preparar o documento, tudo o contrato, que você vai comprar. E eu falei com Deus, Deus, a igreja não tem nem R$1.000 em caixa. Falei, como que eu vou comprar um terreno assim? E eu na hora ali falei com ele, ó, 3 dias, prepara os documentos, 3 dias nós vamos comprar o terreno da igreja. Saímos dali, o presbítero Alexandre falou assim, meu filho, eu tinha ele como pai, ele me tinha como filho. Ele, meu filho, como que nós vamos fazer? Como que a gente vai pagar esse aluguel? Falei, eu não sei, Deus falou comigo, Deus vai arrumar uma estratégia. Interessante que você falou, Deus gritou comigo. Deus gritou, foi algo assim que bradou mesmo dentro de mim. E eu falei com ele, Deus vai nos dar condição. Saímos dali, eu subi 3 dias pro monte sozinho de madrugada, eu e Deus. No 3º dia, na última madrugada, 10 horas da manhã, eu ia pro cartório com o rapaz. 3 horas da madrugada, eu no monte, Deus falou comigo assim, eu vou te surpreender amanhã. E eu falei, Deus, amém e tal. E eu ali guardando essa surpresa de Deus. Chegamos lá, o presbítero conseguiu pegar um empréstimo no banco de R$15 mil na época. E quando a gente chegou lá no cartório, o rapaz virou para mim e falou assim, João Vitor, essa madrugada eu estive orando e Deus mandou não vender por 50 mil o terreno para vocês. Eu falei assim, sério? Ele, sério. Eu falei assim, por quanto você vai vender? Ele, olha, eu vou vender o terreno para vocês por 30 mil. Falei assim, então agora eu só tenho que te dar 30 mil na mão. Ele tem que me dar 30 mil na mão. Falei, então fechou. Vamos assinar os documentos que eu vou ali no carro pegar os 30 mil. Só que na verdade ele não tinha os 30 mil. A gente tinha uns 15. Falei com ele, não, nós vamos ir. Final da história, quando a gente assinou tudo, ele falou assim comigo, pastor, eu não sei porque eu tô sentindo algo de Deus aqui. Dá os 15 mil de entrada e os outros 15 mil você divide e vai pagando por mês aí. Meu Deus. E aquilo ali Deus falando comigo, aí eu tô nesse Sobrenatural, né, negócio, eu tô nesse negócio. E para honra e glória do nome do Senhor, nós conseguimos pagar o terreno todinho, quitamos, e depois do terreno quitado, a gente partiu para começar a obra da igreja. Só que foi muito difícil porque a gente precisava planear o terreno, porque era um barrancão, era Fazer uma terraplanagem. uma terraplanagem. E tinha algumas pedras lá também, não tinha? Muita que eu vi muita pedra. A máquina entrou praticamente só até a metade do terreno e ali tinha muita pedra e todo mundo falando, pastor... Teve que dinamitar, pastor? Não, quase chegamos a esse ponto. Todo mundo assim, pastor, vende esse terreno. Então aquela igreja está literalmente construída sobre a rocha. Literalmente sobre a rocha. Literalmente sobre a rocha. Literalmente sobre a rocha. E todo mundo assim comigo, pastor, vende esse terreno e o dinheiro que você conseguir aí, você dá de entrada já numa loja pronta, porque aí você vai gastar muito, e eu não, Deus confirmou que aqui e vai ser aqui. Foi um rapaz membro na nossa igreja, o Rogério. Eu mando até um abraço para ele, Deus abençoe o Rogério. Ele foi lá para nossa igreja, ele falou, pastor, eu vou te ajudar. Ele foi lá com uma escavadeira, aquela de esteira mesmo, grandona, e ele foi devagarzinho, o rapaz lá da máquina devagarzinho, e eu orando. A máquina dava uma abraçada e eu levantava a mão. A máquina dava uma abraçada e eu levantava a mão. Ele falou comigo assim, pastor, você vai se machucar aí, sai daí. Eu falei, não, só vou sair daqui depois que essa pedra todinha sair daqui. E ele, não, pastor, você vai se machucar. Eu falei, não. E eu levantava a mão, ia orando, Deus tira essa pedra e para honra e glória do nome do Senhor. Conseguimos romper a pedra. É tanta pedra ali no fundo que é onde é o altar da nossa igreja hoje. E a parede que está atrás do altar, a coluna ali não está nem quase 40 centímetros no chão, porque é rocha pura ali, é pedra pura. Meu Deus. E começou ali a obra da igreja. Só que a gente enfrentou muitos desafios com pessoas de outras religiões. Eu, por diversas vezes,
chegava lá na obra lá e tinha pratos, oferendas lá com meu nome escrito, morte do pastor João Vitor, acidente do pastor João Vitor dentro do carro, que a igreja seque, fizeram muitas obras lá. Isso tudo só porque você decidiu construir a igreja ali, o templo, né? O templo ali, né? Somente por isso, só porque a gente decidiu construir a igreja ali. E isso para mim foi de boa. O meu maior desafio ali não foi com essas pessoas de outras religiões, não foram com os trabalhos que fizeram ali, não foi com as palavras de desânimo das pessoas. Meu maior desafio. Mas era frustrante, né? Era pastor João Vitor, você chegar lá na obra da sua igreja, né? Da igreja de Deus, mas sim, você tá na frente, né, Daniel? Chega lá e você se depara com determinadas... Sem dúvida. A pergunta que nós fazemos assim é se fosse o contrário. A intolerância é só para um lado. Exatamente. Infelizmente. Exatamente. Né? Quando é o contrário, eu falo assim, esses caras não... Né? Eu não quero nem entrar muito no assunto, mas é doloroso porque sim, só convém a um lado. Exatamente. Pastor, agora pulando um pouquinho de assunto, o que de repente você fez ao longo dessa caminhada, não só durante a construção, mas antes, na sua caminhada cristã, como líder espiritual de um povo, que você fez e que não faria novamente? Existe algo assim na sua vida? Sim. Você não faria? Sim. Novamente? Hoje é o que eu priorizo muito. A consagração de pessoas sem eu conhecer e sem eu provar o caráter delas. Hoje eu aprendi que um obreiro, antes dele ser levantado, ele precisa ser provado e ter o caráter dele examinado. Porque o que mais me arrebentou nunca foi os comentários das pessoas de fora. Nunca foi trabalho de bruxaria, nada disso? Isso nunca mexeu comigo. Nunca. É até assustador eu falar isso. Mas isso nunca mexeu comigo, nunca tirou meu sono, nunca tirou minha paz, nada. O que sempre mexeu comigo foi que as pessoas que eu mais confiei dentro do ministério, eles me arrebentaram, entendeu? Eles vieram contra mim. Eu me lembro que quando a gente estava começando a construção da igreja, eu tive uma decepção de uma família inteira que eu apoiava muito por causa de uma revelação que eu entreguei. Uma revelação ocasionou um problema gigantesco e tipo assim, eu acreditava que eles estariam comigo sempre. É porque eu lhe entendo nesse ponto, eu falo por questão pessoal, eu lhe entendo nessa questão porque pela misericórdia de Deus eu também sou pastor. Mas o que mais eu creio que você se perguntava é porque eu me perguntava e me pergunto, fala, Senhor, será que eu falhei em ouvir a tua voz? Ou foi o Senhor mesmo que mandou e já sabia de tudo isso? Não resta dúvida que a pessoa se pergunta algo entendeu? Nesse sentido. Nesse Senhor, sentido. Aonde eu errei? Sabe por quê? Aí a Bíblia, a palavra de Deus nos responde. Algo relacionado a isso. Por quê? Judas foi escolhido. Sim. Ele foi escolhido. Com certeza. Ele foi chamado. E o problema não estava no ensinamento do que Jesus passou para Judas. Estava no caráter de Judas. Exatamente. Então, isso vai acontecer, porque é bíblico. É bíblico. Talvez você que está nos vendo e está nos ouvindo em casa agora, nesse exato momento, isso não acontece, João Vitor, só com você. Sim. Se você juntar aqui na mesa uns 20, 30 pastores, 40, 50, eles vão dizer a mesma coisa porque faz parte do nosso chamado, do nosso ministério. Então, se eu posso falar algo que possa lhe confortar nesse momento, é que você tem que olhar mais para os acertos do que para os erros. Porque na realidade, até mesmo os erros nos impulsionam para mais perto de Deus. Sim, é verdade. Não é verdade? Para mais perto de Deus. Foi onde eu experimentei no ministério, na igreja, o sobrenatural de Deus. Foi quando, de fato, meus olhos abriram, através da decepção e da frustração dessas pessoas, eu passei a ver Deus como, de fato, meu único provedor. E foi onde as coisas da igreja andaram de um jeito... sobrenatural. Em um ano nós levantamos a igreja, construímos a igreja, acabamos a obra da igreja e passamos para dentro da igreja. Coisa de um ano. Fizemos a obra, construímos tal. E
hoje eu falo muito com Deus. Eu falo, Deus, eu me questionava. Senhor, por que aconteceu tudo isso? Hoje não, hoje eu falo, Deus, muito obrigado que aconteceu tudo aquilo. Porque João Vitor, a gente tem que pontuar, desculpa te interromper, a gente tem que pontuar, porque nós não estamos falando só de título, nós estamos falando de pessoas, Daniel, ser humano. Sim. Ser humano. Porque errar é só ser humano. É isso, é só ser humano. Diga essa frase de novo, por favor. Quer errar é só ser humano. Então, é justamente isso. E eu tenho certeza, João Vitor, eu tenho certeza que tipo assim, você mais acertou do que errou. Sim. Agora, ele tem uma pergunta que é polêmica. Olha, nós estávamos aqui conversando em off e eu fiquei sabendo que você recebeu recentemente uma ameaça de morte por um anônimo bruxo. Fala pra gente, o que aconteceu? Pelas características, é um bruxo, um feiticeiro. Semana passada, eu cheguei a contar isso no culto também. Quarta-feira agora eu contei no culto. Sexta passada, a gente está fazendo um trabalho de libertação muito forte a sexta-feira. A gente está numa campanha que é o Grande Desafio da Cruz. E ali a gente coloca peças de roupa, fotografias, para orar pelas famílias. E eu recebi uma ligação de um número privado, é privado que fala, e ali ele falou do outro lado da linha, olha, eu dou 7 dias para me te arrebentar. Em 7 dias eu vou acabar com a tua vida. Então hoje faz 7 dias. Hoje faz 7 dias. Ele falou, olha, eu vou te arrebentar em 7 dias. Eu vou te matar e te secar. Nós já preparamos um bode, nós vamos matar o bode e vamos enterrar o bode de cabeça para baixo. E na madrugada de quinta para sexta, se você estiver vivo, eu mudo de nome. Já passou da madrugada de quinta para sexta. Tá nos dando a entrevista aí no podcast, olha aí, ó. Sabia que o nome de Jesus é poderoso, não tem outro que faça maior efeito do que o próprio Jesus. Exatamente. E eu quero convidar quem me ligou, eu não sei quem é, quem me ligou eu convido para estar no nosso culto a domingo, na quarta, na sexta-feira. Hoje, sexta-feira, né? Hoje, sexta-feira, está com a gente porque quem nos guarda não dorme. Né? A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Então eu acredito nisso e eu acredito que é mais uma alma que está cega por Satanás e está perdendo dinheiro, né? Porque não vai fazer efeito, eu sei. Pastor, fica à vontade. Outra pergunta, João Vitor, a gente sempre vê você no monte. Sim. A gente sempre vê você no monte, você está sempre ali subindo o monte, acampando no monte. Às vezes você fica 1 dia, 2 dias. Qual foi o máximo de dias que você já acampou no monte? A primeira pergunta é essa e a segunda eu queria que você falasse para quem está em casa, João Vitor, a importância de subir ao monte, de orar no monte, porque tem muitas pessoas, João Vitor, que faz um monte de amuleto. Sim, tem muitas pessoas que fazem um monte de amuleto que... Até outro dia eu estava conversando com um pastor amigo meu, eu falei, se a pessoa morar numa cidade onde não tem morro... Brasília? Como é que vai ser? Então eu queria que você falasse, João Vitor, para quem está nos vendo... qual é a importância, o significado e por que você sempre está no monte? Sim, então, primeiro respondendo sobre o acampamento, o máximo de dias que eu já fiquei no monte foi 4 dias, eu nem era casado na época, eu fiquei 4 dias acampado no monte e nesses 4 dias eu fiquei porque eu precisava de uma direção de Deus para uma decisão do ministério que eu ia tomar. Eu precisava mudar algumas coisas, eu precisava de uma direção certa de Deus. Eu fiquei os 4 dias no monte orando, buscando, me consagrando ali e para honra e glória do nome do Senhor eu consegui tomar a direção certa, onde graças a Deus tudo deu certo. E a importância do monte, eu vejo o monte para mim como um lugar de separação. O monte não é um lugar mais santo do que a igreja e nem a minha casa. Não, em hipótese nenhuma. O mesmo Deus que vai me ouvir no monte, ele vai me ouvir na igreja e vai me ouvir também dentro do meu quarto. Só que qual a importância do monte? O porquê eu subo muito ao monte? O monte é um lugar que as pessoas vão me procurar e não vão me achar.
O monte é um lugar que talvez alguém vai tentar me ligar e não vai conseguir falar comigo. Por quê? Eu vou estar num lugar reservado. Isolado de tudo. Isolado de de tudo. Então é um lugar mais fácil para mim se conectar em Deus, me concentrar em Deus, falar com Deus. E ali, como eu estou no monte, é um lugar aberto, então eu fico mais à vontade em me abrir em tudo para Deus. Porque às vezes dentro de casa... Chora, grita, fica à vontade. Exatamente, rolo no chão, tal. Porque às vezes dentro de casa, a gente tá dentro de casa, um grita daqui, outro chama dali, alguém no portão, ô pastor, que não sei o que. Às vezes você tá dentro da igreja também orando, igual às vezes eu vou lá pra igreja para orar no altar. Às vezes chega alguém, pastor, fulano tá te chamando no portão. Ou às vezes meu telefone tá ali tocando. Então, um monte, a importância do monte é essa, você está em separação junto com Deus. A gente vê Moisés na Bíblia. Moisés, quando ele tinha uma necessidade, ele se separava, subia e falava com Deus. E do mesmo modo que Deus falava com ele face a face no monte, falava também dentro da tenda da congregação. Então, por que Moisés subiu para o monte? Elias, né? Elias também subiu ao monte. Então, por que ele subiu ao monte? Então, o monte, para mim, é essa visão. O próprio Senhor Jesus, né, João Vitor? O próprio Jesus subiu no monte. E a gente vê através da vida de Jesus. Ele subiu no monte para quê? Para orar. Buscar em Deus ali revestimento, acredito que virtude também. Na própria escolha dos 12, como diz o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, ele passa a noite inteira no monte. Exatamente. E esse texto é tão maravilhoso que eu fico imaginando, a mente de quem gosta de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus. Dá uma viajada, porque né? se ele estava orando, a oração o quê? É um diálogo, é uma conversa com Deus. Não é verdade? E ele passou a noite inteira lá e de manhã cedo ele veio e separou os 12. Chamou ali pelo nome, os 12. Tudo com a direção Tudo com a direção do Pai. Agora você já parou para imaginar como que deve ter sido esse diálogo? Meu Deus. Lá no alto do monte, que coisa maravilhosa. Tremendo. Tamanho é verdade que da outra vez que Jesus ele sobe o monte, chamado o monte da transfiguração, não é verdade? Ele leva alguns discípulos com ele, eles conseguem ver, né, Moisés e Elias no alto do monte, né? Um representando os profetas e o outro representando, na verdade, a lei. Então isso é algo tremendo, que a importância, não é verdade? Por que eu te fiz essa pergunta, Bispo João Vitor? Porque tem muitas pessoas, meu futuro pastor, a gente tem que profetizar, tem que profetizar, futuro pastor, e tem que me chamar no dia da formatura. Futuro pastor, porque tem gente que interpreta o Salmo de número 121 de forma muito, mas muito, eu estou sendo repetitivo, porque... Eu já vi pessoas falando assim, não, que você tem que ir no monte, porque é do monte que vem o seu socorro. Mas não é isso que está escrito lá. Está escrito lá é o seguinte, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma pergunta. Isso aí. É uma pergunta. Aí o salmista, no versículo 2, já dá a resposta. Ele dá a resposta. O meu socorro vem do Senhor. Não é do monte. Que fez o céu e a terra. Mas isso aqui não tira a importância de você estar lá orando no monte. De isolamento, de você estar separação, separado, porque ser santo é o quê? É ser separado, é ser alguém que está se isolando de tudo e de todos para buscar a face do Altíssimo. Isso aí. Né? Isso. Pastor, vamos lá. Na primeira vez que você veio, tivemos aqui uma audiência muito bacana e eu já quero convidar você a dar o seu like aqui no nosso canal Parousia Podcast e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Siga-nos também no Instagram, @Parousia Podcast Oficial. E agora a pergunta é o seguinte, o que aconteceu de mais recente de milagres na tua igreja, pastor? A nossa igreja ela é marcada muito por libertação. E eu costumo dizer que o milagre, ele é uma consequência de uma libertação. Sim, com certeza. Então, assim, o que de mais recente tem acontecido na nossa igreja são libertações onde pessoas sobrecarregadas com espíritos imundos têm chegado lá. E recentemente, agora, o que me marcou muito, eu tô até acompanhando essas jovens agora, foi um caso de eu posso dizer, uma possessão, porque foi em 4 jovens da mesma casa. 4 jovens da mesma família. Ao mesmo tempo. Entrou um espírito de depressão, um espírito de suicídio
que as 4 estavam tentando se matar. Uma estava tentando se matar por causa de uma decepção e as outras tentando se matar por ver a decepção da irmã também. Isso é de suma importância, João Vitor, porque gente que está nos vendo, tem gente que confunde opressão e Sim. possessão. Sim. A opressão, ela é algo que vem sobre o ambiente. Exatamente. A possessão é algo que entra no corpo, na pessoa. pessoa. Então, quer dizer, então, isso que o senhor está falando, então lá havia uma opressão e possessão. Exatamente, uma opressão, uma possessão. Tanto que eu chamei as jovens no dia que eu fui à casa delas para conversar, eu disse para elas, falei, olha, vocês não é só demoníaco isso aqui. Vocês precisam de um cuidado, de uma conversa, de um diálogo. Eu me dispus a ajudar elas e eu estou muito feliz, elas provavelmente devem assistir, eu estou muito feliz que elas aceitaram essa ajuda, porque eu já vi pessoas por muito menos ceder, se suicidar, abrir mão de tentar, e elas não. Elas estão lutando e elas indo aos cultos, e é o que eu falo muito. Eu todo ano dou um seminário de batalha espiritual lá na igreja. Uhum. E eu falo muito que existem libertações que ela só vai acontecer quando houver uma manifestação demoníaca. Não adianta. Ah, pastor, mas para a pessoa ser liberta, a pessoa tem que cair endemoniada. Às vezes não só cair, mas há um espírito ali que tem que ser colocado para fora. Ele vai se manifestar de algum jeito, ou com alguma reação, ou com um susto, uma raiva, alguma coisa, vai se apresentar aquilo ali. E elas estavam indo aos cultos. E chegou num culto de libertação numa sexta-feira. No momento da oração, eu estava orando algumas jovens ali na frente, e sem fazer imposição de mão, nada. A jovem principal, a que estava sendo mais afetada, manifestou um demônio no meio da igreja. Ela estava sentada na cadeira normalmente. Ela manifestou, nisso que ela manifestou um demônio violento. Foi uma coisa assim, assustadora. E ali eu fui pedir os obreiros que trouxessem ela até a frente do altar. Ali eu fiz a imposição das mãos, nós repreendemos aquele mal. Eu determinei no nome de Jesus que aquele espírito fosse embora e automaticamente saísse também das outras jovens da família. E eu estava conversando com uma ontem, para honra e glória do nome do Senhor, estão bem. As que estavam se cortando, pelo que ela falou mais ou menos comigo, já está melhor. E graças a Deus eu vi que um quadro gravíssimo de uma opressão, de uma depressão, foi jogada por terra através de um dos nossos cultos lá de libertação. Então, o que eu presenciei recentemente, que me marcou muito, foi esse ocorrido, dessas 4 jovens oprimidas e possessas. Isso, Daniel, é confirmado pela Bíblia. Uhum. Em Marcos, capítulo 9, vai falar a respeito da cura de um jovem possesso. Sim. Não é verdade? Que a Bíblia vai nos dizer que o inimigo lançava ele por terra, ele espumava pela boca, Rodeava. ele rilhava os dentes, definhando. Isso é tão interessante porque aqui nós vemos o quê? Uma possessão demoníaca onde o inimigo lançava, né, o jovem ao chão. E por diversas vezes, né, a gente sabe da história que Jesus foi ali, né, e libertou aquele jovem daquele mal que estava sobre aquele jovem. Só que também tem a outra questão, João Vitor, daqueles que manifestam o espírito maligno, mas não espumam a boca. Exatamente. Não travam as mãos. Não cai no chão. Não cai no chão. É o caso de Judas. Sim. Agora, Judas... deixa eu aproveitar o gancho, pastor, e perguntar. Porque a gente fala muito sobre dons espirituais, mas o diabo também imita dons espirituais. Sim. Já teve manifestação com pessoas falando em línguas estranhas, não sendo o Espírito Santo. Sim. Era justamente isso que eu ia perguntar. Eu ia concluir justamente com Olha aí. isso, ia concluir justamente com isso, porque a própria palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo fala em Coríntios, que não é de se admirar, que o próprio Satanás tem poder de se disfarçar Como diante anjo. de luz. E os seus ministros como ministro de justiça. Sim. Ou seja, tem demônio que está lá, ele está quietinho, mas Se demônio. fazendo de justiceiro, Se fazendo- até revela de verdade aquilo que é Exatamente. verdade. isso, como no Né? caso daquela jovem Atos 16, Sim. né, que viu Paulo e Silas ali. Ali e vai elas o homem estavam de com o Espírito. Deus, ali É vai o isso homem de aí. Deus. É Né? isso aí. Você já pegou algum caso assim, pastor? Já na nossa igreja mesmo, teve uma certa feita que nós estávamos num culto e tinha uma moça
A igreja estava em cima da minha casa ainda. Tinha uma moça, ela começou a rodar, falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas. E o pessoal, todo mundo assim, perto, tal, dando glória a Deus. E eu do altar, eu tenho um dom de discernimento de espírito. Eu no altar, eu bati o olho e falei assim, aquilo ali não é o Espírito Santo, não. Aí eu já comecei a me autocriticar. Eu falei, poxa, eu tô julgando. Porque não é uma decisão fácil, né? Se você estiver focado... Aí eu falei assim, não, eu tô julgando. Porque ela tava fazendo movimentos muito diferentes. Olha como que ela estava se movimentando. Ela estava em pé e ela estava rodando. A mão direita dela estava na cintura e a mão esquerda ela se sacudia no alto. Eu olhei e falei, aquilo ali é uma entidade. E o pessoal dando glória a Deus e tal, e eu sentado no altar olhando, e eu olhando. Alguns obreiros da igreja já me conhecem, se eu olhar muito aí sabe que tem um negócio esquisito ali. Já chega pra perto. Aí um obreiro virou pra mim e falou assim, quer que eu vou lá botar a mão pra expulsar? Eu falei assim, não põe a mão. Porque eu queria ter certeza daquilo ali. Porque se de fato não fosse um espírito maligno que estivesse ali, a moça podia ficar constrangida e eu colocaria um obreiro também em risco, porque ele seria julgado. Falei com ele, não, fica tranquilo que você precisar ir, eu vou. E eu do altar e eu orei, Senhor, fala comigo, não me deixa confundido. Ainda que eu tenha o dom de discernimento de espírito, aquilo ali está me deixando em dúvida. E o Senhor na mesma hora falou para mim, levanta e repreende. Quando eu levantei, que eu cheguei perto, que eu fui levantar a mão, na hora que eu fui levantar a mão, ela colocou as duas mãos na cintura, soltou uma gargalhada e gritou na minha cara assim, desgraçado, aqui eu não consegui me esconder, porque eu levo ela em tantas igrejas e eu uso a boca dela para falar com tanta gente, para botar a mão na cabeça de tantas pessoas. E eu disse para ele, mas comigo você não vai enganar, e eu já tava de olho em você desde o início. Aí ali nós repreendemos tal, e aquela jovem levantou assim, meio coisa. E quando acabou o culto, eu virei para ela e disse assim, jovem, deixa eu te perguntar algo. Ela, pode perguntar, pastor. Falei, quando você levantou e estava ali falando em mistério e tudo, você estava ouvindo alguma coisa? Ela, pastor, acontece algo comigo toda vez que eu estou num culto. Eu apago. E quando eu volto... Possessão demoníaca. Eu volto assim, meio que cansada tal, e todo mundo fala que Deus me usou muito, mas eu não vi nada. Falei, sério isso? Ela, sério, eu já conversei com meu pastor e meu pastor falou que isso é normal. Eu virei para ela e falei assim, você e seu pastor estão cheios de demônios. Aí ela, como assim, pastor? Falei, porque o que estava no seu corpo era um espírito imundo. E hoje ele manifestou aqui e nós repreendemos ele. Depois daquele dia em diante, nunca mais a jovem rodou, nem pulou e nem falou em línguas. E olha, é muito, muito importante falar com você que está em casa, onde você estiver assistindo esse podcast. Peça ao Senhor discernimento de espírito. Para de achar que você é julgador demais ou julgador demais, porque a profecia você pode julgar. Certas situações não pode julgar a pessoa, porque de repente a pessoa é vítima de uma situação, como aconteceu com o pastor aqui, João Vitor, explicando, mas peça ao Senhor confirmação, peça ao Senhor discernimento. Se tem uma coisa, pastor, que é tão importante quanto ter dons sobrenaturais, é ter discernimento, porque com discernimento você consegue levar a obra de Deus com muita seriedade. Sim. E talvez alguém se pergunta assim, né, Daniel, mas como eu adquiro discernimento? É através da oração, do jejum, da meditação da palavra, da busca. Então nós temos que buscar, orar, jejuar, né? Não interrompendo, Deus ele me concedeu o dom de discernimento de espírito numa campanha que eu fiz de ler a Bíblia toda de joelhos de madrugada. Eu fiz uma campanha, eu e Deus, todo dia 3 horas da manhã eu levantava e lia 7 capítulos da Bíblia de joelho. E dali Deus me deu o dom de discernimento de espírito. Foi quando eu li a Bíblia toda pela primeira vez. Interessante. Uma vez eu peguei um caso que eu fui orar, uma moça, e toda vez antes de orar em posição de mãos, é importantíssimo você perguntar o nome. Sim. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? E a moça falou, me chamo tal. E os obreiros estavam todo mundo ali perto. Aí nós oramos, houve ali uma manifestação demoníaca. Sim. Até então, ordenamos em nome de Jesus para aquele mal sair. E ela, até então, voltou em si. Aí eu perguntei assim, qual o seu nome? Ela falou outro nome.
Outro nome no sentido, tipo assim, só tô dando um exemplo aqui, tá? Aham. Não tô dizendo que o nome dela era Fictício, esse nome, não. fictício. É um nome fictício. Temos que pontuar isso aqui, né, Daniel? Uhum. Fictício, porque tem pessoas que, Então, a gente não pra gosta de expor interpretar, ninguém expor disso aí. ninguém. Vamos supor que o nome dela era Maria. Manifestou, até então, oramos, ela voltou em si. Quando nós falamos, qual o seu nome? Ah, meu nome é Joana. Meu Deus. O inimigo estava ali ainda, É. Escondidinho, né? escondidinho. Quando nós impomos a mão sobre ela de novo e clamamos o nome de Jesus, aí conseguimos ali, sabe, através do nome de Jesus, expulsar aquele mal. Mas, ô João Vitor, eu quero também, Daniel, fazer uma pergunta, porque a questão do discernimento, não é verdade, é... Como saber, João Vitor? Porque a Bíblia fala em Lucas 13, fala a respeito de uma mulher que já sofria há 18 anos, uma mulher que andava, né, enferma, encurvada, há 18 anos. E Jesus estava na sinagoga num dia de sábado e ela vai lá. E Jesus ali... Sempre no sábado, É né, isso, rapaz? sempre no sábado. E o que é maravilhoso, porque Jesus, ele vai dizer algo que nos chama muita atenção. Ele vai dizer que Satanás a mantinha presa todos esses anos. Não sei o que digo, está escrito. Sim. Jesus Cristo, ele diz assim, ó, por que motivo não se devia livrar desse cativeiro? Olha a palavra que Jesus fala, desse cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Ou seja, então, a gente pode dizer, João Vitor, que existem espíritos malignos que colocam enfermidade nas pessoas? Sim, sim. Eu mesmo já peguei casos de pessoas que já foram levadas para o hospital, já fizeram diversos exames, procuraram bons especialistas e eles olharem e dizer, olha, você não tem nada. E a pessoa tá definhando, a pessoa tá doente, uma dor de cabeça O organismo insuportável. dela com os exames está tudo ok. Tudo É porque ok. tem gente que fala que Tudo crente ok. vê demônio em tudo, né, Daniel? É na exatamente. Coca-Cola, é na maionese, é na coisa. Então, quando fala algumas coisas assim, não é aproveitando essa verdade? fala do senhor, depois eu quero até que me lembre Sim. de contar algo que eu vivenciei essa semana sobre isso. O que o senhor falou, crente vê demônio Tem crente que em não tudo toma e tal. Coca-Cola. É. Mas conclua, por gentileza. Concluindo sobre essa mulher. Sim, eu já peguei casos de pessoas, tipo assim, tá mal ao extremo, mal você olhar pra pessoa e falar, gente, essa pessoa tá com um câncer já avançado. E os exames da pessoa tá assim, ó, na mesa do lado, e o médico pegar e falar assim, gente, essa pessoa não tem nada, não tem tumor, não tem nada. E a pessoa secando, tá definhando, ou algumas pessoas relatam muito uma dor de cabeça constante, sempre no mesmo horário, toma remédio, não passa, vai pro hospital e nada. Nada cura. Nada, e chegar num culto de libertação, a gente orar, você vê a pessoa assim, você começa a orar, a pessoa manifestar um demônio, e depois que aquele demônio é expulso, a pessoa nunca mais reclamar da dor. A pessoa voltar ao normal, o corpo da pessoa voltar a criar cor, a criar carne, e a pessoa ficar bem. Então, assim, existe sim demônios que atuam nessa área, deixando as pessoas enfermas, deixando as pessoas doentes, deixando as pessoas oprimidas. Então, sim, existe essa possibilidade. Agora, aí. deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou que tem alguns dons, né? Inclusive de discernimento, dom de línguas e revelação. Deus atua contigo nos 9 dons. Não nos 9. É Sim. um dom que eu busco muito, que eu oro desde quando eu era novo para Deus me usar. É o dom de operação de maravilha, é o dom da palavra da ciência. Esses dons... Tá buscando. eu tô buscando Amém. ainda. Vai receber. em Mas, nome de por Jesus. enquanto, eu tenho o dom de discernimento de espírito, o dom de variedade de língua, tenho o dom de interpretação de línguas, tenho o dom da palavra, pela misericórdia. Discernir sonho não está bem ali nos 9 dons, mas consigo alguns sonhos interpretar também pela misericórdia. Certo. Dentre os dons que Deus te deu, qual foi a forma que Deus falou de uma maneira mais diferente em todo o seu ministério? Tu sabe descrever? De uma forma De uma assim, forma diferente. inusitada. É uma forma que assim, meu Deus, Deus mesmo? Sim, Será que sim. é Deus? Sim, é interessante essa pergunta. Amei, amei. Por quê? Amei. Eu vou colocar algo em cima aí com todo respeito e carinho, que esse rapaz é Sim. meu parceiro. Deus usou a sarça para falar com Moisés. Sim.
Não é verdade? Ali, Samuel estava ali, chamou Samuel. Sabe? Então, Daniel fez uma pergunta maravilhosa, porque alguma vez, assim, Deus já falou de uma forma inusitada, igual o Daniel tá falando aqui? Tem algo que eu nunca contei pra ninguém, nem na E igreja. de primeira mão agora aqui no Parousia. Eu nunca contei pra ninguém, absolutamente ninguém, nem na igreja, nem pra minha esposa, pra ninguém, porque pra mim, Pastora tipo Maiara, assim, aumenta o volume. eu guardei isso pra mim em 7 chaves, porque pra mim foi algo muito doido, só que foi algo que me marcou minha vida. Uma vez eu queria largar o ministério, eu queria fechar a igreja, por causa das decepções que eu tive, e eu subi pro monte, embaixo, assim, no pé do monte. Antes de eu subir, eu falei com Deus, eu falei, Deus, hoje eu vou entregar tudo, vou abrir mão do ministério, abrir mão da igreja, abrir mão de tudo, não quero mais nada. Só que eu quero uma prova. Se o Senhor é comigo ainda, eu não vou abrir mão de nada, mas eu quero que o Senhor me prove. Eu quero que o Senhor me chama pelo meu nome no monte. O Senhor não precisa falar nada comigo. Eu só quero que o Senhor me chama pelo meu nome 2 vezes. Geralmente as pessoas colocam 3, 7. Falei, Deus, só quero que o Senhor me chame pelo meu nome 2 vezes. Subi. Quando eu tô lá no monte ajoelhado, tô vendo que tá vindo um boi na minha direção. Falei, meu Deus do céu, o diabo agora tá vindo aqui, eu querendo desistir, eu querendo parar e o diabo vindo. Vai manifestando o boi, vai melhorar. E o boi veio vindo, e no monte que a gente costuma ir lá não tem boi, geralmente é mais cavalo. E o boi veio vindo, o boi parou numa distância de uns 2 metros de mim. Eu ajoelhado, levantei o tronco do meu corpo assim, fiquei de olho aberto e Deus, eu quero que o Senhor fale meu nome, senão eu vou descer daqui, eu vou entregar tudo. Vou abrir mão da igreja, e eu vi o boi abriu a boca e falou, João Vitor. Você é forte, hein? O boi abaixou a cabeça. O boi abaixou a cabeça, depois das 2 vezes, virou as costas e foi embora. Sumiu. Meu Deus. Desceu de mato abaixo, sumiu. Eu falei assim, meu Você Deus, ficou impactado. eu tô ficando maluco. Falei, Deus, eu não vou largar o ministério não, porque eu tô doido, de verdade. Eu tô maluco de vez. Meu Deus. E isso me marcou muito. Eu nunca falei pra ninguém, agora é a primeira vez que eu tô abrindo isso. Nunca falei pra ninguém, porque, tipo assim, eu achei isso um meio muito doido. Porque, tipo assim, podia subir alguém, João Vitor, Deus me trouxe aqui pra falar com o Deus. Não, um boi, um animal que estava lá no alto do monte. Interessante, pastor. É algo inusitado, Sim. né, rapaz? E assim, tem pessoas que falam assim, esse cara é doido, cara. Sim. Mas as pessoas, às vezes, não se conformam com aquilo que não vivenciou ainda. Não vivenciou Exatamente. as experiências, né? São experiências, que nem você, na primeira edição que você veio, nós falamos do roupão. Sim. Como muitas pessoas tiveram ali uma visão tua, esse cara é meio estranho, meio esquisito, por causa do roupão. Tu veio aqui e respondeu com toda tranquilidade, dentro da palavra e dentro da tua experiência pessoal, e muitas pessoas ali depois comentaram conosco, né, pastor? Sim. Que eu gostei daquele camarada, eu gostei daquele pastor, achei muito interessante. E as pessoas às vezes não estão dispostas a conhecer o que é novo e às vezes colocam Deus ou numa caixa de sapato ou, quando não, numa caixinha de fósforo. Deus tem seus meios de agir. Sim. E a multiforme graça de Deus, como 1 Pedro 4,10 fala, Deus tem seus meios de agir, Deus tem suas formas de falar. Deus usou uma mula. Exatamente. Né? Deus usou uma mula. Então é algo muito, muito interessante. Pastor, tu tem o seu ministério é marcado por libertação, sim, por muitas questões de cura, expulsar, né? mesmo Milagres, cura, expulsar demônios, cura de libertação ali, e as pessoas tratadas ali. Foram muitas as ameaças diante do seu ministério, pastor? Sim, foi por parte de pessoas de outras religiões, por causa desse nosso trabalho de libertação. Sim. E eu teve um tempo da minha vida, não como muitos pastores hoje fazem, para mim escandalizar o evangelho e até a religião dessas pessoas, que é ir num cemitério, numa encruzilhada, pega os trabalhos, quebra, grava, que é o diabo. Não. Eu, durante muito tempo,
Já tem algum tempo, deve ter um ano mais ou menos, que eu não tô tão ativo nessa área. Mas eu ganhei muita gente para Jesus, ganhei muitas pessoas passaram pelo tratamento de libertação na nossa igreja, através do quê? Eu entrava dentro do cemitério, à luz do dia, entrava no cemitério, encruzilhadas que eu passava, a linha de trem perto da minha casa sempre foi um ponto onde foi colocado muitas obras. Ali tem um trevo, né? Ali é um trevo, né? Ali foi colocado muitas coisas já. E outros lugares, beirada do rio, que às vezes eu chegava para pescar, que eu gosto de pescar, chegava para pescar, tinha obras ali, coisas ali, e eu pegava nomes de pessoas e fotos que ali estavam, levava pro altar da igreja, e eu lia. Gente, eu peguei esse nome, nisso, tava dessa situação, o nome é tal, tal, tal. Alguém conhece? Às vezes alguém conhecia. Poxa, eu conheço fulano. Pô, pede pra vir aqui na igreja pra me orar. Ó, achei essa foto. Alguém conhece? Pô, pastor, eu conheço. É fulano que mora perto da minha casa. Então pede pra vir aqui, porque eu achei a foto em outro lugar. As pessoas iam lá na igreja. Quando chegavam, as pessoas ficavam assustadas. Que isso? Quem tá fazendo isso pra mim? Eu não faço mal pra ninguém. Então, deixa eu orar por você, que você foi vítima de uma obra. E a gente orar ali e a pessoa manifestar uma entidade, e a entidade falar, eu ganhei para matar essa pessoa aqui e você tá me atrapalhando. E as pessoas, para onde, glória do nome do Senhor, sair dali liberta, muitas levantaram as mãos, aceitaram Jesus ali. Então a gente ganhou muita alma através desse projeto. Mas eu nunca gostei de gravar, ficar postando, nada. Entendi. Já aconteceu comigo, pastor, eu ir para a igreja, alguém falar assim, Daniel, eu bem vi seu nome escrito num prato com uma farofa, um negócio, você, poxa, em vez de fazer um anguzinho, né? Tá perdendo tempo, cara. Né? E é algo assim que a gente não tá falando mal de nenhum tipo de religião. A escolha é sua. Você faz da tua vida o que você deseja, o que você quiser. A gente não tá aqui para maltratar quem quer que seja ou a escolha de quem quer que seja. Se você desejar viver uma vida sem Cristo ou com Cristo, a escolha é completamente sua. Jesus veio para libertar, mas ele não mete o pé na porta do teu coração para dizer, eu quero entrar e pronto, acabou. Isso é a arte do inimigo, que ele tenta achar brechas. A Bíblia fala que é como é igual um leão rugindo, mas não é um leão. Sim. É igual, ele brama como um leão, porém, ele não é um leão, tentando nos atacar. Exatamente. Mas o que a gente está dizendo aqui, para você que está nos assistindo agora, e que deseja de uma mudança, deseja mudança de vida, uma transformação, procure uma igreja mais próximo à sua Bíblia. Porque hoje nós temos igrejas e igrejas, procure uma igreja séria, procure uma igreja com um pastor que você sabe que tem pessoas ali que fazem de fato a obra de Deus. E a gente não está aqui para malhar a religião de ninguém, mas são fatos que aconteceram na vida do pastor João Vitor e a gente está aqui testemunhando, pegando nesse podcast uma entrevista onde nós estamos aqui ouvindo seus relatos, dizendo o que ele vivenciou. Não é isso aí, pastor? Sim, é isso aí. E o que eu falei aqui naquela hora, que eu queria falar sobre algo muito importante, e eu quero pedir até atenção das pessoas agora para esse fato que eu vou contar aqui. Para mim foi uma estratégia do diabo muito perigosa ao que eu vivenciei esses dias. A gente, como o pastor Júlio disse, a gente tem um título que as pessoas colocam na gente, que crente vê diabo em tudo. Eu vim de uma igreja que era bem tradicional em questão dessas coisas de desenhos animados, de personagens, essas coisas todas. Lá não era permitido, até porque alguns sim têm procedências diabólicas. Sim. Tem procedência diabólica. Muito simbolismo. Muitos, né? Muitos. Não são poucos, não. Muitos desenhos, algumas séries. Isso. Não é verdade? E semana retrasada, eu tive uma experiência que me marcou muito. Eu fui chamado para ir orar numa casa onde o pai e a mãe já não aguentava mais. O filho de 3 anos de idade não conseguia dormir dentro do quarto de jeito nenhum. E todas as vezes que eles obrigavam o menino a dormir, o menino ficava chorando quase a madrugada toda, porque eles queriam tentar fazer com que o menino dormisse lá. E o menino não sabia falar o que estava acontecendo. O menino não conseguia dormir, e quando acordava pela manhã, o menino estava cheio de manchas vermelhas pelo corpo, como se fossem picadas de mosquito. Só que eles levaram o menino no médico. O médico examinou e falou que aquilo não era picada de mosquito,
que aquilo parecia bicadas. Olha só, bicadas. E eles, sem entender nada, eles não têm nenhum bicho dentro de casa, galinha, nada dessas coisas. Só que o menino estava extremamente incomodado de ficar dentro do quarto. No quarto do pai, o menino dormia a noite toda. Na sala, o menino dormia a noite toda. Qualquer outro cômodo da casa, menos no quarto dele. E me chamaram lá para orar. O pai me ligou e falou assim: pastor, eu fiquei sabendo que só o Senhor pode resolver o problema daqui da minha casa. Eu falei assim: não, eu não. Jesus pode resolver qualquer problema, eu não. Ele: pastor, tá acontecendo isso, isso e isso, vem na minha casa. Eu falei assim: não, tô indo aí. Fui lá na casa deles. Quando eu cheguei na casa, eu entrei, eu vi o corpo do menino, assim, com umas manchas vermelhas, e um menininho saudável. Você olha o menino saudável. E ele me informou: olha, o menino não dorme no quarto dele e tal. Eu falei assim: então vamos orar dentro do quarto. Quando eu entrei da porta do quarto, Deus falou comigo assim: está debaixo da cama. Só que eu falei assim: pô, vamos orar. Eu vou orar primeiro. Começamos a orar. Eu tô todo arrepiado. Começamos a orar. Quando nós começamos a orar, um menino de 3 anos de idade incorporou um demônio violento. Ele tentou voar em mim, tentou me arranhar. E eu falei com ele: ó, põe a mão pra trás agora. O pai ficou extremamente assustado, a mãe assustada. Tamanha era a atitude do demônio manifestado Sim, ali, a criança não tinha essa atitude, exatamente. Né? 3 anos de idade. Os pais ficaram horrorizados. Eu disse pra eles: ó, calma, que isso aqui é um processo de libertação. E eles muito assustados, muito assustado, e o menino rosnava. O menino chegava perto do meu rosto, que eu abaixei pra ficar da altura do menino. O menino chegava perto do meu corpo e tentando me dar unhada, só que toda vez que ele trazia a mão dele em mim, a mão dele voltava pra trás. Ele tentava me encostar, a mão dele voltava pra trás. E eu fui e falei com aquele demônio, falei: diabo, eu quero que você fale agora por onde você entrou. Como você entrou nessa casa? E ele gritou e disse assim: eu estou debaixo da cama. Eu lembrei do que Deus falou comigo quando eu entrei dentro do quarto. Fui, mandei aquele espírito embora e pedi o pai e a mãe para arrastar a cama. Quando eu arrastei a cama, para minha surpresa, o que tinha debaixo da cama do menino? Um urso de pelúcia da galinha pintadinha. E o médico falou que o menino era bicada, como se fosse galinha. E o diabo, quando incorporou, falou que estava debaixo da cama. Quando eu peguei o urso, que eu levei a minha mão para botar a mão, a mãe do menino incorporou. Quando a mãe do menino incorporou, o pai ficou assustado, o menininho começou a gritar, 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 gritar. O menininho virou pro pai dele e falou assim: pai, é ele que fica me mordendo de madrugada. O espírito que entrou na mãe. Aquele bichinho de pelúcia era uma galinha. Uma galinha pintadinha, daquele desenho da galinha pintadinha. A mãe manifestou ali e foi uma guerra. E aquela entidade... A criança, na verdade, já estava tendo os olhos espirituais para ver sim. o demônio, né? E a mãe tentando... A mãe não, né? O espírito tentando arrancar a galinha da minha mão. E eu falei: não vou te devolver. E a partir de hoje você vai sair dessa casa. Mandei aquele espírito embora. Quando mandei aquele mal embora no nome de Jesus, eu perguntei à mãe. Falei: da onde que veio essa galinhazinha? A mãe falou assim: eu comprei na loja. Eu comprei na loja pro meu filho. Falei: você não ganhou de ninguém? Ela: não. Comprei na loja e tal. Eu na hora entendi. Falei: algo que já foi fabricado, consagrado, né? Exatamente. Ao mal, né? Já verdade? veio preparado. Olha, Então, pastor, isso é algo tão importante que tu está falando, porque a gente precisa dizer para as pessoas que estão nos assistindo que tudo que entra na sua casa, seja uma compra de mercado, exatamente. seja um picolé, seja uma capinha de celular, uma agulha. uma agulha que seja, Uma agulha. consagre ao Senhor. Senhor, estou apresentando diante de ti, porque é para a tua glória. Sim. Se tiver algum mal, que seja repreendido no nome de Jesus. É simples assim. Não precisa de você, Senhor, meu Deus e meu Pai, querer escolher palavras bonitas. Fala com a sua simplicidade. Eu não sei orar, você sabe conversar. Sim. A oração é uma conversa com Deus. Eu tenho um costume e não sei a doutrina da sua igreja, mas eu tenho um costume, eu tento passar isso para os membros da minha igreja, que é o quê? Nem todo lugar que a gente dá pra gente ficar orando. Pegou algo aqui na prateleira, Deus toma aqui, repreende, Deus toma... Não dá pra gente ficar orando. Em espírito. Então, o que eu falo com todo mundo, eu mesmo, eu ando com um vidrinho de óleo desse tamanho no meu bolso. Não trouxe ele aqui, que eu vim só pra cá e daqui eu ia embora. Mas eu ando com um vidrinho de óleo no meu bolso, que eu levo para um monte, consagro, e aonde eu vou, às vezes eu vou comprar algo, eu passo um pouquinho de óleo na minha mão, esfrego, aonde eu vou botar na minha mão,
existem coisas que pessoas vão pegar, nem sabe que estava amaldiçoado. E eu acredito através de quê? Eu coloquei a minha mão, aquela maldição está quebrada. Pessoas vão levar aquilo ali para casa sem saber que aquilo ali já está abençoado. Então, assim, eu oriento todo mundo. Se puder, não tem óleo, a sua igreja não tem esse tipo de costume, mas entre em espírito. Entendeu? Entra no mercado, numa loja, experimentou um sapato, não vou levar, mas Deus abençoa quem for levar. Entendeu? Abençoa esse objeto e tal, porque nós estamos vivendo num mundo onde jaz no maligno, de fato. E o diabo tem usado de mecanismo. Se você olhar, pastor, 90% de tudo aquilo que as pessoas põem a mão, de alguma forma é consagrado a alguma coisa. Exatamente. Eu digo assim, 90% de uma forma esdrúxula, né? Bruta, mas é de fato. Muitas coisas são consagradas, muitas coisas. Eu tive a oportunidade de estar, não sei se foi 2000 e pouquinho, eu tive a oportunidade de ver o pastor Josué Irion, homem de Deus lá da Flórida. Fui para Volta Redonda com uma caravana, vi aquele homem na Ilha São João, e ele contando as experiências com os brinquedos da Disney, com os desenhos da Disney. Você vê o gênio da lâmpada lá do Aladim, quando ele faz uma fumaça, que ele dá uma corrida no próprio desenho. Se você pausar ou colocar no slow motion, ele escreve sex, S-E-X, ou seja, sexo em inglês, de uma maneira subliminar. Exatamente. E entre outras coisas também que ele falou ali, que é só orando mesmo, só pedindo a Deus que possa repreender todo e qualquer mal. Coisas de alimentação, e as pessoas falam, Coca-Cola é gostoso, é prejudicial à tua vida? Sim, mas é gostoso. Não, Senhor abençoa, está nas tuas mãos. E eu entendo que quem é consagrado, tudo aquilo que você tocar, é quebrada a maldição. Deus repreende todo e qualquer mal, se você é uma pessoa que vive em santidade. Exatamente. João Vitor, eu quero te fazer uma pergunta, porque no meio disso tudo, de a maneira que Deus te usa, quando você ora alguém ali em nome de Jesus, que há uma libertação, há uma cura no nome de Jesus, na realidade isso é uma faca de dois gumes. Por que uma faca de dois gumes? Porque existem pessoas que Deus usa e existem pessoas que se permitem ser usadas por Deus. Pastor Júlio, por que o senhor está me perguntando isso? Porque através disso tem pessoas que confundem, vem uma coisa chamada idolatria. Aonde naquele momento onde as pessoas estão ali, não por causa de Deus em si, mas por causa do João Vitor. Como que você lida com isso? João Vitor faz. Como que você lida com isso? Você ensina a sua igreja, tá? E as pessoas que você já se deparou, vários testemunhos que você acabou de dizer pra gente aqui hoje, como que você consegue ensiná-los a diferenciar isso? A falar assim, olha, glória para Deus. É Deus que faz, é o nome de Jesus que faz. Como que você consegue? O que eu sempre falo para todo mundo, e lá na igreja eu falo com as pessoas também, eu não faço nada. Eu sou um mero instrumento. Se outro tivesse posicionando como eu tenho me posicionado, se entregando para Deus como eu estou me entregando, Deus também vai usar do mesmo jeito. Amém. E eu falo para todo mundo, eu falo que o que o João Vitor faz, eu faço fruto de um preço que eu pago. Eu não faço nada de eu sair por mérito nenhum meu. Então eu ensino muitas pessoas que eu sou falho. Não existe o guru João Vitor. Isso. Né? Eu falo para todo mundo, eu sou falho, sou pecador, erro, tenho às vezes atitudes que depois eu paro para pensar, epa, Senhor, me perdoa, não era para me ter tomado aquela atitude. Então eu passo muito para todo mundo que eu sou errante, pecador como todo mundo é. Só que a minha diferença é que eu priorizo me dedicar 100% ao Senhor, e aonde eu acredito que tem sido diferencial para o meu ministério, que Deus tem me usado através disso. Então eu falo muito às pessoas, João Vitor não faz nada, eu não tenho poder de nada, eu sou simplesmente um instrumento. É porque há uma linha tênue, né, João Vitor, entre a admiração e a idolatria. Sim, exatamente. Há uma linha tênue que se a pessoa não vigiar, ela ultrapassa aquela linha. Exatamente. E na verdade ela já está te idolatrando ao invés de te admirando. Exatamente. Não é verdade? Então eu falo muito com as pessoas, eu falo com eles, falo, gente, ó, eu não faço nada. Igual já aconteceu várias vezes da gente marcar visita para na casa de uma pessoa e eu não consegui ir. O grupo da igreja chegar,
falar, pastor, fulano não quis receber a gente porque o senhor não estava. E eu ligar para a pessoa na hora aqui, ó. O grupo da minha igreja está aí. O mesmo Deus que me usa, usa eles também. Então deixa eles entrar para que eles orem. Se Deus não usar eles, Deus também não vai me usar. Se Deus quiser me usar, Deus também pode usar eles. Confiança no ministério, né, pastor Júlio? Então, assim, hoje a pastora Maiara, Letícia, são líderes da comitiva de visita da nossa igreja. E eu não vou na visita com elas. É muito raro eu ir numa visita com elas, porque eu acredito fielmente que o mesmo Deus que me usa vai usar a minha esposa e vai usar a diaconisa Letícia, que está junto com a minha esposa, nessa tarefa de visita. Então elas têm feito essa obra, muitas pessoas têm aberto as portas para elas, porque têm visto Deus operar, e eu fico feliz que elas vão fazer uma visita e mandam no grupo do Ciclo de Oração. Ganhamos 2 almas para Jesus, ganhamos 3 almas para Jesus. Glória a Deus. Então, assim, é o que eu tento falar para todo mundo, tá vendo? Não é só eu que Deus vai usar, entendeu? Amém. Pastor, tudo que é bom dura pouco. Sim. Chegamos ao final. Chegamos ao final e eu desejo muito todas as bênçãos de Deus para sua vida, Amém. sobre a pastora Maiara, sobre o seu ministério. Falando em ministério, faça o convite para o povo que está em casa, pastor. Amém. Fala os dias de culto novamente. De repente, o pessoal de casa que não assistiu a primeira edição, Sim. quer assistir, está assistindo esse agora e quer participar do culto, quer fazer parte do culto lá da tua igreja. Nome da igreja, dias de culto, fique à vontade e dá um recado final para o povo. Amém. Nossa igreja é a Igreja Apostólica Protestante São de Deus. Nós ficamos localizados ali na rua Antônio Balbino, 721, Vila Isabel. Nossos dias de culto são quarta, sexta e domingo, às 7 horas, os 3 dias. E o meu convite principal é que, se você tiver a oportunidade de estar no culto de libertação, que é sexta-feira, vá lá, faça-nos uma visita. Se você estiver sofrendo de algum dos problemas que foi abordado aqui, nós estamos lá para te ajudar, para orar pela sua vida. E o recado que eu deixo para todos hoje é: se dedique ao Senhor, busque o Senhor e peça a Deus vigilância, porque sobre tudo isso aqui que eu contei, como eu disse, esse último caso desse menininho de 3 anos me marcou muito semana passada, e eu tenho avisado todas as famílias que eu posso: cuidado com o que entra na sua casa, cuidado com o que você coloca na sua casa. Então é esse recado que eu deixo pro pessoal aí, e agradecer a vocês também pela oportunidade que me deu aí pra gente concluir essa conversa aí. Tá certo. Pastor Júlio César, meu amigo do peito, meu amigão, suas considerações finais, meu amigo. Não, eu agradeço também por nós estarmos lhe recebendo aqui, João Vitor. Eu já te conheço, eu sou suspeito a falar. Eu vi você começando o seu ministério, né, e onde Deus tem te levado, e eu sei que não é fácil. Eu já passei por experiências semelhantes, não iguais, mas semelhantes, e eu tenho certeza, João Vitor, olha, eu tenho certeza que você está deixando um legado. Amém. Está deixando um legado, né? Por quê? Eu e Daniel, a gente costuma falar, né? Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Por isso lá que havia, se não me falha a memória, era 12 tribos, não era isso? Isso. 12 tribos. Então, cada um tinha uma referência diferente do outro. Sua particularidade, Sua né? particularidade. Essa é a palavra que eu queria, sua particularidade. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso segundo chamado, né, de bate-pronto. Falei, está aqui. Eu tenho certeza que pessoas foram edificadas através de suas palavras, e vidas ainda serão edificadas mais futuramente. Mas eu também, Daniel, queria aqui agradecer, eu não posso deixar de falar, aos nossos patrocinadores, né? Com Natanael certeza. Barbershop, Deus abençoe a sua vida, Natanael. Agradecer também ao Rango do Delay, Deus abençoe a sua vida, Delay. Ao Márcio. Agradecer a MA Fitness, né? Ao aí. Márcio, né? Que vai estar conosco aqui, né? Sendo entrevistado aqui, breve vai estar conosco aqui, Isso aí. sendo entrevistado aqui com bastante experiência do tema. Não vou falar agora, não é Isso, verdade? vamos Não vou conversar falar, vamos deixar em segredo, em mistério. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Eu, Daniel Ramalho, quero também agradecer com todo carinho a sua audiência, a você estar conosco. Você que está assistindo até agora, continuou com a gente até esse finalzinho, dá o like, se inscreva, bota lá a notificação do sininho, compartilhe com seus amigos, porque isso aqui é uma ferramenta para abençoar vidas. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine sempre, e que a paz de Deus te acompanhe onde você for. Shalom.